gostei. Mas assim também tô com a cara de quem? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se dá pra ver o nosso São Jorge aqui. Porque, rapaz, tem que marcar presença também, né? Pô, senão não dá. Rapaz, a vida da mulher sem maquiagem é um caso sério, viu? E aí, baby, me diga aí, você tá bem? Porque eu tô bem, estou aqui num ambiente diferente que vocês ainda não conhecem. Trouxe vocês aqui pra minha cama, pra gente bater aquele trololó gostoso, aquele papinho que a gente gosta. Ah, ele! Não monólogo, né, na verdade. E é isso, gente, vim trazer vocês aqui hoje de pijama, pra falar com vocês sobre as minhas motivações, o que me trouxe até aqui, o porquê eu decidi fazer esse canal, o porquê eu decidi investir, né, em tudo isso aqui e me apresentar pra vocês, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, né? Então, você filma e fala, você é o bichão mesmo. Façam tudo aquilo que vocês já sabem que precisam fazer, né, para o nosso canal crescer. Então dê um joinha, deixe um comentário, né, para divulgar um pouco o meu trabalho e não se esqueça de me seguir e de apertar o sininho para que você receba todas as notificações quando essa pessoinha aqui vier aqui bater um trololó, fazer aquela conversa gostosa que a gente gosta. Então é isso, a pedido da minha mãe, roda a vinheta! Então, meu povo, finalmente eu consegui, é isso aí, consegui superar a mim mesma, né? Eu vinha me auto-sabotando. Me auto-sabotei. Sempre na tentativa, no pensamento, no desejo de criar conteúdo, de vir aqui, me apresentar pra vocês, falar sobre minhas viagens, falar sobre moda, falar sobre cultura. Tudo tem seu tempo, né? Eu acredito que todos nós temos o nosso tempo enfim. E o meu tempo não havia chegado e eu acredito que agora seja o momento ideal pra fazer tudo isso aqui que eu pretendo fazer. Com vocês. Why are you running? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o negócio do sol é uma delícia aqui, né? Deixa uma imagem maravilhosa, mas pensa na agonia. Porra, negócio na agonia. Deixa eu ver se bota uma coisa fica melhor. Deu uma leve ajudada. Gente, botando, tive que colocar o óculos, né? Porque, enfim, a pessoa ficando velha vai criando certos limites. E é isso, trouxe vocês aqui pra me apresentar. O meu nome profissional artístico é Lohane Veganandro Stephanie Smith Bueno de hahaha de Raioleta Bala de Esqui. Porque assim, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, não é fácil. Não é fácil você se sentar na frente de uma câmera sozinha e começar a ficar criando assim, sei lá, expressando suas ideias. Nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Pra um nada. Primordialmente, né? Primeiramente você tá falando com ninguém e você sente uma certa vergonha também, né? Tipo, eu não tô sozinha em casa, então meu companheiro, ele deve pensar que eu sou louca, né? Porque, enfim... Doidona. Ela se cresce. Eu acredito que a gente tem sim que correr atrás daquilo que a gente almeja, a gente deseja. E eu tenho que admitir que isso aqui, como eu estava dizendo na Rede Vizinha, é algo que eu já venho tentando fazer há muito tempo, né? O desejo ele já maturou na adolescência, né? Na época aquele mundo ali era um mundo de ninguém, né? Então, enfim, hoje eu criei a coragem, hoje eu acredito que eu tenho uma certa maturidade também. Bom dia, gente. Bem, pra saber lidar com a situação. A câmera pegou forte, aliás. Morreu. Desculpa. E o que me move hoje não é o interesse de crescer, e sim o interesse de simplesmente condividir a minha arte. O caminho é árduo, não é fácil, né? Existem coisas que, tipo, na minha visão, elas são ótimas, e na visão de outros, pobre, né? Xoxa, capenga, manca, anêmica. Falta um certo gás e tudo mais, né? Eu tava, por exemplo, fazendo um vídeo que pra outra rede e eu tinha usado as ferramentas que eu tenho aqui em casa e eu tô pensando agora em algo muito particular, né, que eu utilizei e que acabou sendo o estopim, assim, para esse diálogo entre mim e o meu namorado, onde ele falou, mas você precisa investir porque isso aqui é muito pobre, né, aí vocês vão ver aqui o que é que eu tô dizendo. E ele falou, mas você tem que investir porque não tá no nível muito superior e tal. Mas aí eu fico pensando assim, muitas vezes eu me freiei
porque eu dizia, ah, não, mas precisa disso, precisa daquilo outro. E, gente, na verdade não precisa de nada. Ou você tem sorte, tá entendendo? E você consegue atingir um público porque o público gosta de você, ou não. E é sobre isso. Então a intenção que eu venho trazer, a minha intenção, o que eu trago hoje em mim, né, o que me motiva vir aqui e conversar, bater esse papo com vocês, é simplesmente esse conforto que eu adquiri de entender que eu não preciso de tudo isso, né? Hoje eu vivo numa casa maravilhosa, eu sempre prezei, né, a viver em um ambiente polido, bonito, né? Sempre gostei de interior design, então por mais que eu pudesse viver um apartamento pequeno, eu sempre tentava fazer de tudo para decorar o apartamento de forma que eu me sentisse bem. A gente tem que parar com essa besteira de acreditar que precisamos de coisas perfeitas para chegar aqui e mostrar uma coisa que não somos, tá entendendo? Porque muitas das vezes essa galera sai comprando um monte de coisa aí. Eu tava falando dessa máquina, né, para cozinhar água, que a gente aqui toma chá. Na Europa a gente toma muito chá. Por ser um país frio e por ter a cultura, né, do chá também, né? A gente usa muito esse aquecedor, né, de água, essa a gente chama de Vassacorra, e ele não é das melhores marcas, mas ele funciona e tá tudo bem. Então eu não vou vir aqui com coisa de marca, porque eu tenho que me apresentar da maneira polida aqui, polida pra o Ih, não posso falar. Pra galera dessas redes sociais vizinhas, onde as coisas são um pouco mais, né, mais clean, mais beautiful and stuff, mais apresentáveis, para que eu consiga atingir uma recepção maior. Então, hoje o meu intuito é simplesmente aquele de me divertir. Eu tenho muito prazer em realizar os vídeos, eu tenho prazer em editar, ainda mais na edição, eu tenho prazer de poder me expressar através da edição, poder criar vínculos, né? É tão legal você abordar um assunto assim de uma maneira um pouco mais cômica e fazer uma analogia a um assunto e a pessoa pegar, sabe? É muito legal, que para muitos outros possa vir a ser uma besteira, mas enfim, eu acho legal. Eu acho que esses formatos, eles têm a capacidade de nos unir de uma forma diferente, ou de fazer com que pessoas possam sim se expressar de maneira diferente, e cabe a nós, né, fazer uso dessas plataformas da maneira mais sensata. Então, a motivação que eu venho aqui é essa, né, de trazer mais naturalidade. Muitas das vezes e ainda mais para aquela outra rede vizinha que a gente sabe, eu ia com muito filtro, né, assim, tudo bem que, assim, gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma mulher feia, né? Meu Deus. Ai, pelo amor de Deus, fintomoralismo qui não é? E outra, falando disso aqui, gente, me desculpem, mas quando eu falar sobre a minha pessoa, quem eu sou e de onde eu venho, vocês vão entender porque eu faço muito code switching, né, que a gente... Que é a terminologia correta para dizer pessoa, de falar de pessoas que acabam utilizando muitos slangs, outros idiomas. Uma vez estivemos na terra como pobre, durante a sua fala, né, pra mim realmente não é uma questão de querer ser cool, ou querer, eu vou me amostrar e tal, eu gostaria muito de não... fazer tudo isso, mas há 3 anos atrás eu tive uma palestra na faculdade sobre bilingualismo. Na época era uma professora da de Canadá que tinha sido convidada pela Universidade de Hamburgo, e eu era assim completamente cética e dizia, não, porque eu acho que a pessoa tem que era muito severa, né? E eu era muito cética e falava, não, a gente tem que se disciplinar e falar um idioma só, tá entendendo? Se a gente tá falando aquela língua, a gente tem que falar um idioma só. Só que ela me explicou que esse modo de pensar meu era muito severo comigo mesmo, e que eu deveria pensar de forma diferente, eu deveria pensar assim, mas por que você vê isso como um gap? Né? Por que você vê isso como um defeito? Eu simplesmente, né, graças a Deus, graças à minha mãe também, ela vai ficar muito feliz quando ela ouvir isso, eu tive a possibilidade de aprender esses idiomas, então praticamente eu não tive escolha, eu aprendi na tora mesmo, né? Toalha molhada não em cima da cama, é no varal, repete comigo. Tá bom. Lugar de toalha molhada é no varal. Eu não... Ai!
que acabou sendo uma vantagem hoje pra mim. E ela me disse que eu deveria ver isso então como vantagem, porque as pessoas que pudessem se sentir ofendidas, elas estavam em desvantagem por não falar aquele idioma. Então, no momento que eu consigo me comunicar agora eu tenho praticamente 3 línguas maternas, né? Que é o português, e por mais que eu não consiga falar o português da maneira correta... Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós... que eu gostaria muito, e essa também é uma das motivações pelas quais eu venho aqui, porque eu acho que criar conteúdo, conversar, né, bater esse papo, porque infelizmente eu não tenho um grupo aqui, né, de amizades brasileira grande. As minhas melhores amigas são brasileiras, mas a gente acaba falando alemão porque a gente se conheceu desde pequenininha, né, 8 anos de idade, hoje temos mais de 30, então... Não falamos sempre português, e eu falo português com a minha mãe, falo português, tento manter sempre o contato com os meus familiares e os meus amigos, obviamente, mas é uma comunicação um pouco mais esporádica, uma comunicação mais curta, né? Essas comunicações de redes sociais, onde a gente, infelizmente, não tem essa possibilidade de ir a fundo. Então, eu acredito que esse canal, ou essa troca aqui, que eu gostaria de ter com vocês, ela também vai me ajudar a melhorar também, né, a minha retórica. Então, esse é o que tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Voltando, porque, né, eu acabo divagando um pouco, voltando para a professora da faculdade, ela dizia, então, tenta ver isso como uma vantagem a seu favor, né? E eu acredito que no mundo de hoje, gente, isso é a coisa mais natural. Hoje em dia, muitas pessoas aqui na Europa falam muitos idiomas, é uma coisa mais natural. Então, vocês vão ver muito disso. Eu vou tentar colocar sempre a palavra, fazendo a edição, com que a palavra em português ela seja traduzida. E falando nisso, vamos fazer aqui uma pequena anedota. Gostaria de mudar agora rapidamente para o alemão, só para dar uma explicação para a galera. E aí eu vou colocar a legenda. Ich werde natürlich auch ein paar Videos auf Deutsch posten. Das habe ich durchaus vor. Das einzige Problem ist, dass ich der Meinung bin, dass ich mich in der deutschen Sprache doch recht streng anhöre. Er hat mich von 1,50 Meter hohen Kante runtergeschmissen und da hat er gedacht, dass ich geholt habe. Ich finde, dass mein Humor da auch nicht so wirklich rüberkommt und ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich Portugiesisch spreche. Ich fühle mich lockerer, ich kann einfach die Natalie sein, die ich wirklich bin. Ne? Ein Theo kann ich aussprechen. Also die Witze machen, die halt bei uns gang und gäbe sind, und ich bin auch Nordbrasilianerin, ich komme aus Bahia und diese Aussprache hört man auch raus und... Ich denke, das kann ich alles gar nicht in der deutschen Sprache rüberbringen, also diesen Humor. Und genau, ich werde aber dennoch ein bisschen was versuchen, hierher zu bringen, weil ich dachte, Freunde, die sich vielleicht dafür interessieren könnten, einfach mal ihre Zeit mit mir zu verschwenden. Tag Leute, ich wollte fragen, ich will gar nichts fragen. Ich gehe nochmal runter. Und genau, das einmal dazu. Falando disso, gente, então é tudo a respeito, né? Eu espero que vocês tenham conseguido me conhecer um pouco. A minha intenção não é a de fazer coisas forçadas. Eu ainda tô tentando entender o que é que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. Eu não preciso fazer nada, mas ainda tô tentando entender o que é que eu quero fazer. A gente acaba tendo vários interesses, mas realmente, né, não é tudo que a gente pode condividir. A gente às vezes tem que calar a boquinha também para não ficar falando só besteira. Então, é isso. Eu ainda não sei o que é que eu vou apresentar para vocês, mas o meu intuito é aquele de apresentar coisas com leveza, repito, coisas com naturalidade, né? Não significa que eu vou abandonar completamente temas superficiais. E aí é isso, gente. Vamos bater um papinho. Vou levar vocês durante essa jornada aqui, na qual eu simplesmente ainda estou na tentativa de entender como criar conteúdos para vocês da maneira mais divertida possível. Enfim, esse vídeo provavelmente foi um pouco menos divertido, né? Meu Deus.
com isso, muito obrigada. Não se esqueçam, aquela coisa, né? Dá uma curtida aqui pra amiga, dá uma curtidinha aqui, aperta o sininho aqui, comenta aqui embaixo e vá lá no canal e não se esqueça de se inscrever. E com isso, gente, até a próxima. Um beijo. Sou humilde, mas eu sou uma pessoa boa. O que vale é isso. E ter fé em Deus e em Jesus para vencer. Quem sabe se um dia eu posso chegar lá. Tudo é dependendo de Deus e de Jesus. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Aí eu fiz, oxente,